Boa noite. Liz já entrou, vou mandando agora os aviõezinhos para o pessoal. E vamos começar. Pronto, já mandei os aviãozinhos. Liz, solicite aí sua permissão para a entrada. Já estamos a postos. Ló, boa noite. Como é que você tá? Quanto tempo, hein? Alanzinho, amigo querido. Uhul! Olá, boa noite. Boa noite! Tudo Que bem? maravilha! Que pessoa bela! Obrigada. Oi, Ló. Quem mais tá aqui? Alan. Alanzinho. Tô mandando uns aviões Alan. aqui pro pessoal. E só enquanto o povo tá entrando. Hoje a gente vai falar sobre eu e o meio ambiente, né? Já tá aí o tema. E só relembrando que a proposta desse bloco é o mundo pós-pandemia. É como se a gente fosse o que a gente pode plantar hoje para colher no futuro, né? Então, na perspectiva de que o mundo pós-pandemia somos nós que construímos, né? Então, as reflexões que a gente tem feito agora no sentido de plantio para colheita, né? Plantio agora para colheita depois. Perfeito. E estamos com uma marquinha nova, uma logo nova, que foi desenvolvida por Liz aí, gente. Super bacana, uma cara nova para nós que estávamos há algum tempo sem uma marca fixa. E agora a gente está com uma logozinha fantástica que serve para identificar o Evangelho, tanto no Instagram quanto no YouTube também e nas outras mídias sociais. Bom, para quem não sabe, a gente também está encabeçando um projeto junto com a TV7 aos domingos quinzenalmente. E todos esses programas estão gravados também lá no canal do Evangelho. Além de estarem hospedados na TV7, no Sementes do Amanhã, que é um canal parceiro, também estão hospedados lá no Evangelho. Então, compartilhem, curtam e adicionem o Evangelho no YouTube. Porque é muito importante que a gente tenha um determinado número de seguidores para que essa plataforma permita que nossos conteúdos cheguem a mais e mais pessoas. Tá certo? Bom, como o Liz falou, o assunto de hoje é eu e o meio ambiente. É um dos assuntos que compõe o bloco Mundo Pós-Pandemia. É um bloco repleto de convidados e que tem a colaboração de vocês também, né? Desde o início, a gente conta com a colaboração de vocês. Bom, para falar de meio ambiente, é necessário que nós façamos um retrospecto histórico, cultural, entendendo que muitas foram as transformações sofridas pelo meio ambiente ao longo dos anos. Afinal de contas, nós estamos diante de um cenário marcado por uma forte industrialização, uma indústria que agora está marcada também pelo deslocamento de serviços. E o fato é que o meio ambiente, em todo esse contexto, tem sofrido muitos abalos, muitas catástrofes e danos esses que, em muitos casos, não foram sequer reparados, demonstrando a nossa incapacidade em gerir recursos, muitos deles não renováveis, a exemplo da própria água, que é um recurso fundamental à sobrevivência humana. E é claro, para falar disso, eu conto com a colaboração de minha amiga, a quem eu passo a palavra agora, para justamente discorrer um pouco
sobre esse assunto tão fantástico e encantador, pelo menos que tem se revelado, né, tão encantador, principalmente nos últimos anos. Então, assim, na verdade, eu não sou especialista de nada, né? Mas eu sou muito curiosa e aí a gente se debruçou sobre o tema. E a ideia é a gente trazer algumas reflexões, né? Que ajudam a gente a ter essa relação mais saudável com o meio ambiente. Então, como o Dé já colocou aí, né? Já introduziu a ideia de que o cenário que a gente tem atual, né? Eu sempre gosto de falar que a própria pandemia ela é reflexo da nossa relação desequilibrada com o meio ambiente, né? Então, por conta disso, a gente assim está em crise, nossa sociedade está em crise, a gente precisa revisar algumas ações, né? Algumas formas, né? Nosso modus vivendi ele precisa ser revisado, né? E aí a gente já em outras lives, a gente já falou sobre consumismo, a gente já teve lives sobre consciência ambiental. Então, a gente já falou e talvez, né, assim, vale a pena repassar o quanto que essa era do consumismo, né, também fruto da desconexão de nós com nós mesmos, né, e com a nossa essência humana, né? E aí eu vou citar novamente Leonardo Boff no livro Saber Cuidar, que ele traz justamente a essência do ser humano, que é o cuidado, né? Nós somos seres cuidadores por natureza. E aí ele traz também o conceito, né, de sociedade sustentável. Então, isso que Dé colocou, que a gente está vivenciando, né, consumindo demais, parecendo que dando-nos a ideia de que o meio ambiente ele não dá conta da presença humana, né? A gente precisa parar de consumir e se eu parar de consumir eu vou morrer. Logo, não tem jeito de eu viver né, nesse mundo. E, na verdade, não é assim. Né? Leonardo Boff traz um conceito fantástico, que ele traz essa questão da sociedade sustentável, que é justamente a gente consumir dentro do limite do ambiente. Né? E aí, assim, eu acho que tudo começa, né? De onde é que vem esse consumismo exacerbado, só dessa desconexão de nós? Né? Será que tem algo mais envolvido? Eu acho que é isso. A essência. E aí a Alan está aqui perguntando, né? Será que já perdemos o controle? Assim, na minha opinião, já perdemos há muito tempo. E hoje a gente está colhendo, né, as consequências desse total falta de controle, assim, no sentido de que a gente já não sabe mais qual é o limite, né? A gente perdeu essa noção na medida em que a gente está consumindo. A gente vê vários animais que estão no mar repletos, né, de plástico nos seus organismos. A gente tem visto, e assim, coisas muito antigas, né, de produtos que já não existem há muitos anos e está lá intacto o plástico, né? A gente tem visto, como eu falei, já a própria pandemia, né? A gente tem visto as mudanças climáticas que acontecem, né? Vários lugares estão mais quentes, o próprio aquecimento global que só nos remete à ideia de muito calor. E, na verdade, uma das consequências não é só o muito calor, mas é a diferença, né, brusca de temperaturas. Então, tem lugares que nunca foram tão frios e nunca foram tão quentes. Né? Então, a gente tem uma série de consequências dessa relação desequilibrada. Então, assim, Alan, eu acho que a gente já perdeu totalmente o controle. Mas não quer dizer que não tenha volta, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está trabalhando aqui, né, Dé, é justamente essa ideia de que é possível a gente mudar a nossa relação e ressignificar a nossa relação com o meio ambiente, né? Fantástico. E isso que lhes traz esse desequilíbrio, dessa perda de controle, de limites, é algo que inclusive já foi captado pelas películas cinematográficas. Muitos diretores já fizeram algumas abordagens com relação a isso, né? Relações em que havia invasores e que o planeta respondia de alguma sorte como que a expurgar a espécie humana, porque ela fora capaz de inúmeras tragédias e, segundo esses diretores, uma visão tanto radical, o ser humano extinto seria, então, a grande chance de o planeta se reinventar, se reoxigenar e, é claro, conseguir viver em equilíbrio. É claro que nós sabemos que tudo passa como nós já falamos, pelo equilíbrio. Não significa que nós devamos consumir muito, nos esquecendo que o planeta não é renovável em alguns aspectos e alguns recursos, ou que não devamos consumir absolutamente nada.
Já demonstramos aqui em algumas outras lives pautas acerca de economia circular, de consumismo consciente, sustentável, muitas iniciativas no sentido de brechós, bazares, como uma forma de reutilizar materiais e fazer com que aquilo que você não utilize possa ser, então, usado por outras pessoas. Isso, é claro, gera inúmeros benefícios. Por quê? Porque nós vamos utilizar menos recursos. Liz falou acerca do lixo que é despejado nos mares. E nós sabemos que toneladas de plástico são fabricados e também descartados todos os anos. Isso é algo que vem nos preocupando e que tem contribuído para a devastação de grande parte da flora e da fauna marinhas, além de outros ecossistemas. Então é importante que nós tenhamos um olhar mais acurado, mais apurado no que tange à sustentabilidade ambiental. E é claro, nós já falamos acerca do contexto histórico. Nesse sentido, nós sabemos que houve várias revoluções e as mais marcantes foram aquelas que se debruçaram nas plantas fabris. As revoluções industriais de 1750 e de 1850 foram capazes de trazer grande progresso para a sociedade. Apesar de nós observarmos que também estamos colhendo o fruto dessas medidas. No contexto brasileiro, por exemplo, nós temos observado nos últimos anos uma grande expansão dos garimpos ilegais e do tráfico de mercúrio, que é uma substância tóxica e que tem sido utilizada nesses garimpos para justamente promover o encontro, né, a descoberta de minerais preciosos, de minérios preciosos. Então, nesse sentido, é importante que nós tenhamos em mente que o meio ambiente acaba sendo esse recurso de que o homem se utiliza sem, contudo, se esquecer, se lembrar de que é também algo que tange a própria essência. Ou seja, cuidar do meio ambiente é cuidar também de nós mesmos. Porque além de fazermos referência a uma ambientação planetária, né, estamos no planeta e devemos dele cuidar, também devemos entender que ele faz parte da própria criação. E enquanto co-criadores que somos, devemos ter uma análise mais apurada acerca desse meio ambiente, desse local planetário, que, como Liz pontuou muito bem, já vem dando respostas nesse sentido. A própria pandemia, como ela colocou, é uma resposta do meio ambiente ao desequilíbrio que nós temos promovido ao longo desses muitos anos de desregramento, de involução, nesse sentido de descontrole, de descompasso. Não é verdade, amiga? Sim, com certeza. Uma palavra que você falou aí e que minha mente toda convergiu foi da questão do ecossistema, né? Porque essa palavra, eu não sei se dá ideia para todo mundo, mas me remete muito a uma questão sistêmica mesmo, né? E eu acho que a nossa desconexão daí... eu estava ouvindo agora uma outra live, enfim, de pessoas falando de meditação e tal. E aí teve uma coisa que me chamou a atenção, que o rapaz falou assim, a gente fica falando, às vezes, que a gente vai para a natureza como se fosse algo separado, como se fosse o meio do mato, como se fosse o mar. Só que nós somos a natureza, né? Então, essa ideia de ecossistema é justamente essa ideia de que nós somos parte dela. Nós somos todos a partir de Deus. É de Deus que sai, né, todas essas manifestações. Somos todos manifestações de Deus. Então, nós, os animais, a natureza, né, seja a água, o verde, o sol, enfim, é tudo manifestação de Deus. Então, a gente... não é separado, a gente não vai para a natureza. Quando a gente, né, e trazendo até um pouco do que eles estavam falando, essa questão da meditação, a gente medita às vezes para se reconectar com a natureza, para a gente se lembrar que somos parte dela, não há uma separação, né? Então eu acho que isso aí já é um grande ponto da gente compreender, né, olhar diferente, de uma forma diferente para o meio ambiente, né? Para criar essa consciência, para a gente se relacionar de uma forma diferenciada. E aí, Zygmunt Bauman, que a gente sempre cita aqui, né? A clássica série de livros sobre a liquidez dos novos tempos.
Ele tem uma frase que, na verdade, eu vi Trigueiro falando que eu achei fantástico, que ele falou que a solidariedade humana ela é a primeira baixa causada pelo triunfo da sociedade do consumo. E aí a gente volta para a questão do consumo, até porque a gente não tem como falar de relação com o meio ambiente sem repensar o nosso consumo, né? De novo, a gente não está falando aqui para a gente deixar de consumir, mas para a gente repensar a nossa forma de consumir. Como é que a gente lida, né? A gente já falou da alimentação, né? A gente falou de saúde integral, e saúde integral é impossível sem essa conexão, sem essa consciência, porque se o meio ambiente está doente, nós estamos também, né? A gente acha, na nossa inocência, que a gente está fazendo mal ao meio ambiente e ele está agora retribuindo, né, com as catástrofes, com os vulcões, com os furacões que estão surgindo aí do nada. E não, ele está doente como nós também estamos, porque nós estamos todos interconectados, né? E aí eu vou já deixar de sugestão, acho que a gente já citou esse documentário em algum momento aqui, que é o documentário chamado I Am, né, do inglês. IA, eu posso escrever aqui depois. Eu não sei se ele está mais disponível, ele esteve disponível um tempo no Netflix e na internet eu não sei exatamente onde, mas assim, para quem puder, vale a pena procurar, porque é um documentário que mostra um pouco de como somos todos, né? Parte de um único, de um mesmo todo. Isso, né? Obrigada. Então a gente é parte de uma coisa só, né? É só um braço de todo um sistema. Muito que você fala, Liz, é fruto do cartesianismo, né? Dessa separação, dessa segregação, né? Do homem da natureza, do homem da divindade, né? Em determinado momento nós tínhamos uma cultura bastante teocêntrica, quando a igreja concentrava o poder, né? Principalmente no período da Idade Média. E depois disso, no período da Renascença, do Iluminismo, nós vamos assistir um período totalmente inverso, um período antropocêntrico. O homem passa a ocupar o lugar de destaque na humanidade, na sociedade. E isso, de alguma sorte, criou uma cisão, uma apartheid muito significativo, que traduz exatamente o que você está expondo. É um homem visto de maneira apartada da sociedade, da natureza, dos elementos naturais. E isso é muito preocupante, porque quando nós nos apartamos da natureza, nós perdemos um pouco de nossa própria essência. Nós perdemos um pouco da nossa conexão com a divindade também. E isso, é claro, vai repercutir naquilo que Bauman traz dessas liquidez, dessas relações líquidas, né? Dessa liquidez, dessa falta de sustentabilidade no que se refere a repensar práticas de consumo, repensar comportamentos. Né? Será que realmente é necessário consumir tanto, de maneira tão voraz? Será que nós não podemos nos integrar à natureza de uma maneira mais orgânica? Porque parece um total contrassenso. Né? Por exemplo, devastar grandes áreas, né? Urbanizar, construir edifícios e depois fazer pequenos pontos verdes, né, jardins ricamente ornamentados, para que as pessoas tenham a falsa sensação de que estão integrados à natureza, quando a natureza é muito mais do que isso. A natureza representa o equilíbrio da fauna, da flora, dos elementos orgânicos e inorgânicos, ou seja, é preciso que nós repensemos essa natureza tão viva que está dentro de nós e que também está fora de nós. Né? Muito se fala, por exemplo, hoje da Amazônia, né? Da Amazônia como o pulmão do mundo, mas hoje nós só sabemos que se antes ela o fora, hoje não mais. Né? Talvez hoje a Amazônia seja o pulmão canceroso do mundo, né? Porque sofre muitas tragédias por força das queimadas, por força dos desmatamentos, por força dos garimpos ilegais. E os antigos rios suspensos, né, que são as concentrações líquidas, né, a concentração de chuvas, ela acaba inexistindo e isso dificulta a regulação do planeta. Um grau Celsius em todo o planeta traz mudanças muito drásticas, né? Promove a elevação das marés, promove fenômenos como os tsunamis. Então, às vezes, nós pensamos que a natureza pode se regenerar. Em algum sentido, sim.
mas não na velocidade como o homem talvez imagine. Esse ritmo frenético a que nós estamos impondo à sociedade, né? Promovendo uma concretagem, promovendo um total desrespeito à própria natureza, mais tarde há de repercutir numa forma mais danosa de vida, né? Ou seja, uma vida que vai ser sustentada em fios muito tênues. Por quê? Por força desse desregramento com que nós estamos encarando os mecanismos sociais, né? Os mecanismos naturais da vida. E a EPRI até coloca, né, essa correlação com o BRT, né? O BRT, por exemplo, em Salvador, que é uma obra bastante controversa, que é uma obra que ceifou árvores centenárias e que hoje é bastante discutida por urbanistas e arquitetos quanto à sua funcionalidade. Será que realmente o BRT vai trazer benefícios para Salvador? E essa obra se assemelha a tantas outras ao redor do Brasil, que nós percebemos gigantescas, mas ao mesmo tempo devastadoras, e com a funcionalidade pífia ou quase ínfima, né? Sem utilidade alguma. Então, é preciso que nós também reflitamos acerca do poder público e daquilo que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer também para minimizar danos ao meio ambiente, né? O uso reduzido de plásticos, por exemplo, é um dos caminhos. Liz apontou o consumo repensado, o consumo refletido como uma outra alternativa e tantas outras. Não é verdade, amiga? Eu acho que a gente está falando de ações individuais, né? E na live sobre consciência ambiental, o Marquito ele trouxe algumas considerações importantes que a gente também precisa se organizar coletivamente, né? Isso ninguém está falando de grandes revoltas, mas da gente pensar junto, né? E ter ações de maior impacto. Eu compartilho dessa não conformidade de PRI, porque, além de tudo, além de ter desmatado e tal, é um meio de transporte que não ajuda em nada o meio ambiente. Ele emite gases que vão continuar poluindo da mesma forma, né? É um meio de transporte super ultrapassado. Então, assim, não tem nenhuma justificativa, na minha visão, enfim, construir, né, o BRT numa linha que já tem o metrô, né, os trechos que vão ligar. Eu não estou mais morando em Salvador, mas assim, para mim é claro que não há grande necessidade de um BRT ali. E eu acho que é isso que a gente precisa enquanto sociedade, é se organizar, né, para além dessas ações que a gente está aqui comentando, específicas, né, mas pensar também coletivamente de como a gente pode se organizar e realmente fazer, né, ter ações que vão causar impacto. Isso vai desde deixar assim, várias pessoas, né, divulgar para os amigos, divulgar a ideia de que a gente precisa, por exemplo, parar de comprar em grandes mercados ou parar de usar um saquinho plástico para cada item que a gente vai consumir, sabe? Então a gente repensar mesmo. E aí eu só queria trazer uma reflexão bem importante sobre essa questão do consumo, que é a nossa ideia de abundância. Porque abundância a gente acha que é ter muito, de muitas coisas. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui morando sozinha e aí eu, enfim, devo ter 5 edredons, né? Ou, sei lá, 30 para quem tem 30 pares de sapato. E aqui a gente não está julgando ninguém, mas é só para a gente repensar mesmo. Será que a gente realmente precisa de 30 pares de sapato? Será que eu, morando sozinha, preciso de 5 edredons? Né? Será que eu não preciso só de um? No máximo 2, enquanto um tá lavando eu vou usar o outro, sabe? Então, assim, é a gente começar a pensar, né, o nosso consumo. Eu me lembro que uma coisa que mudou muito, assim, a minha compreensão, né, a minha forma de viver mesmo, foi ter viajado de mochilão. Acho que é uma experiência, assim, fantástica para quem tá começando a lidar com essa questão de consumo, né, quer ir pela linha lá minimalista, porque, cara, com 7, 8 quilos você não anda muito. Então, quanto menos você colocar na mochila, né, mais você vai caminhar, né, e mais você vai aproveitar. Então, você não vai ficar com aquele peso. Então, é uma experiência bem interessante, assim, da gente colocar a mochila e ir caminhando. Porque eu me lembro que uma viagem que eu fiz, o máximo eram 5 quilos, eu levei 6, né, de roupa. Não tinha secador, nada disso.
E aí, cara, quando eu botei a mochila nas costas, eu fiquei, meu Deus, por que eu botei 6 quilos? Porque 1 quilo, às vezes, faz toda a diferença. Né? Então, é isso, assim, às vezes a gente precisa repensar mesmo e ver, será que eu preciso de 5? Será que eu preciso de 30 pares de sapatos? Ou você precisa de um para festa, um para o trabalho, enfim, para que tantos, né? Então, essa ideia de abundância, a abundância é você ter o que você precisa na hora que você precisa. Se agora, para matar minha sede, eu preciso de um copo de água, por que eu preciso de 5 litros? Né? Óbvio que a gente não está falando de uma casa, mas assim, agora se eu estou andando na rua e estou com sede, e aí isso nos lembra uma mensagem que a gente já comentou aqui, né, Dé, algumas vezes do Evangelho, né, de Mateus, que é não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, o que Jesus recomenda é que as pessoas que estão trabalhando, ele diz, todo aquele que trabalha será alimentado. Então, que as pessoas que estão ali trabalhando, que elas continuem, que serão alimentadas, vai chegar na hora certa. Né? O que você precisa chega. E é incrível quando a gente entrega como as coisas vão chegando. E essa é a verdadeira, é o verdadeiro conceito da abundância. A gente tem o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Se eu preciso agora de um copo de água, eu tenho o meu copo de água. Quando eu sentir sede de novo, vai chegar um outro copo de água de outra forma. Né? E acho que o bonito da vida é esse, a gente se sentir amparado o tempo todo. Isso que Liz comenta da parábola de Jesus e também da própria experiência dela do mochilão, me lembrou uma história, né, que é um viajante que vai para o Egito e lá ele encontra um místico, um sábio. E ao encontrar o sábio numa casa bem modesta, um casebre, ele fica completamente estarrecido, assombrado, porque o homem tinha poucos pertences. Né? E em determinado momento ele questiona, esta vida muito simples não incomoda, né? Não causa algum embaraço? E então o sábio disse a ele, quando tu vieste para cá, o que trouxeste na mala? Aí ele disse alguns itens, né? Roupas, tênis, o que eu vou utilizar. E o sábio, de maneira analógica, vai exatamente pontuar isso. Eu tenho aquilo que eu preciso neste momento. Né? Então, é para que nós possamos entender que, muitas vezes, essa sanha do consumismo, ela abafa ou encobre uma realidade que nós desejamos ocultar. Né? Porque não é normal uma pessoa consumir tanto em um curto tempo. Né? Nós não podemos acreditar que uma pessoa possa, por exemplo, como eles colocou, comprar no final de semana 10 pares de sapato, no final de semana seguinte mais 10, ela não vai ter nem tempo suficiente para usar todos os pares de sapato. Então, tudo isso para que a gente possa refletir acerca desse uso, do reuso de determinados equipamentos. A gente tem uma vida mais equilibrada com o próprio meio ambiente. Né? Não vos inquieteis com a posse do ouro é justamente essa referência. Né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, também complementa isso. Porque nos faz perceber que nós devemos priorizar aquilo que possamos levar daqui da Terra. Dessa experiência terrestre. Porque os pares de sapato, as roupas, as joias, os recursos financeiros, tudo isso vai ficar. E o que nós acumularemos na forma do esclarecimento espiritual, do desenvolvimento cognitivo, né, das referências virtuosas que nós poderíamos alcançar e não fizemos por força do nosso entorpecimento. Então é necessário que nós refletamos acerca disso. Uma discussão como essa, que tangencia o meio ambiente, é também uma discussão que margeia a nossa conexão com o alto, como nós já dissemos, a nossa conexão divina. Porque imaginar-se no meio ambiente é respeitar o meio ambiente em que se vive. Né? É entender que nós devemos sim buscar uma vida mais equilibrada. E muito se fala hoje de uma vida mais minimalista. Liz até fez um ensaio com relação a essa consideração. E nós que vivemos no contexto, pelo menos das grandes metrópoles, já experimentamos de alguma sorte isso. Os imóveis maiores são muito caros. Então as pessoas que não têm recursos suficientes acabam optando ou sendo forçadas a ambientes cada vez mais diminutos. E é claro, num ambiente pequeno,
nós não podemos acumular grandes pertences ou um grande volume. Então, uma vida mais minimalista também é uma vida mais compatível com este novo cenário global de ambientes cada vez menores, mais reduzidos, e que vão também nos inspirar a utilizarmos adequadamente os nossos próprios recursos. A Angélica até fez uma comparação aqui, né? Quando somos jovens, queremos casa grande, imóveis grandes, tudo grande. Quando ficamos experientes na vida, vamos percebendo que quanto menos temos, mais livres somos e mais leve a vida se torna. Exatamente isso. Porque quando você adquire, você teme perder. Então você se desespera, você afoga, você se perturba e, é claro, contribui também para, de alguma sorte, causar o meio ambiente, né? O meio ambiente que vai sofrer por força desses recursos que foram explorados ao longo de muitos anos. Eles me ouvem? Travou. Bom, mas a Lori comenta aqui. Agora voltou. Ah, tá. Pode falar. Eu só ia comentar aqui. Posso falar? Lori coloca assim, Liz, sobre essa questão do comente. consumismo e do tipo de consumo, eu tenho uma grande dúvida sobre isso. De fato, apenas uma atitude, a minha atitude, realmente faz a diferença no mundo? Pergunta pra você, viu? Então, eu sou super a favor do trabalho de formiguinha, né? Eu acho que sempre é benéfica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Se eu deixar de comer carne por um dia vai ser uma pessoa a menos comprando carne, né? Global, pode parecer pequeno. E isso vai gerar uma familiar, outras pessoas. E aí isso vai se expandindo. Então eu acho que precisa começar de algum lugar, sabe, Ló? Então, se é isso. Pode ser que no primeiro momento uma única pessoa fazendo uma mudança não tenha grande impacto, mas certamente, né, com o tempo, né, mantendo as grandes mudanças. Mas foi o que eu falei mais cedo, coletivamente. Fazer parte de grupos, né, que for possível, tentar realmente, enfim, né, o ser humano, o ter, né, que Giz está aqui falando, minha irmã. E aí uma coisa que é legal da gente falar com relação a essa questão do consumo é que lá no Evangelho segundo a nossa sociedade também focada nesse ter, tem a ideia e já jogo fora, eu sou desprendido, desapegado. Isso não é. Ele coloca no Evangelho que é não é em absoluto. É sinal de você não estar nem aí pro meio ambiente, baseadamente. Dizendo-se desapegado, assim, não é, né? Tá totalmente equivocado. É um comportamento que não tá dentro, né? E é isso, de equilíbrio do meio ambiente. Então, de novo, a gente está falando, a gente rever se é preciso de 10 saias quando uma lava, a outra 50 sapatos, quando 2 apenas é bastante. E assim sucessivamente, né? Acho que perna e tentar buscar formas, né, de atingir aí os objetivos. Mas eu acho que toda e qualquer fizer positiva também que nós somos, a gente nem imagina que mas a gente é. Tem pessoas que se inspiram na gente, então a gente manter uma conduta consistente faz toda a diferença. Então acho que qualquer pequena mudança
não podemos esquecer que o processo educacional pedagógico ele passa pelo exemplo. Por que o Cristo se mantém como o grande farol da humanidade? Por conta dos seus próprios exemplos, né? Isso que eles falam é muito importante, né? Algo que nos traz essa referência iluminativa. O fato de você, por exemplo, consumir com uma sacolinha descartável, talvez desperte no seu vizinho essa necessidade também de sê-lo, né? De ser sustentável, porque ele vê que é possível, é algo simples e que ele pode executar. Então não podemos acreditar que somos inúteis. Na verdade, nós temos sim um grande papel na sociedade que começa com cada um multiplicando. Eu me recordo muito do filme A Corrente do Bem, né? O bem que se faça é o bem que deve ser multiplicado para 2, 3 pessoas e aquilo vai se agigantando, vai se tornando uma proporção geométrica fantástica e, é claro, vai contagiando a todos. Liz fez uma referência evangélica e eu me recordo de uma outra, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, quando o Espírito M vai dizer que os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa segundo a sua vontade, não sendo o homem o seu usufrutuário ou administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Portanto, por mais que nós imaginemos não ter acesso a esses recursos, é importante que nós tenhamos essa ideia com relação a esses bens terrenos, para que justamente a gente não sofra mais tarde por força, né, dessa perda, dessa desvinculação com esses bens, porque, como eu já disse no início, nós vamos deixar tudo aqui. Nós vamos deixar os nossos sapatos, as nossas roupas, as nossas joias, os nossos recursos financeiros, tudo isso vai ficar. Nós vamos levar as nossas experiências, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as ações que nós exercemos no dia a dia, tudo isso sim nós levaremos. Então, sustentável é uma visão também pautada nessa reflexão, né? Nesse entendimento de que é muito importante que nós desenvolvamos essa consciência ambiental, que também é uma consciência a nível espiritual, que é também uma consciência a nível individual. Tudo está intrincado, tudo está devidamente relacionado. Alô? Me ouvem? Lívia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouve? Nossa, realmente. Para mim tá Eu só queria fazer um comentário, mais um comentário, com relação a uma ideia que está no documentário, né? Ainda ele e no livro A Biologia da o biólogo Bruce Lipton, ele traz a ideia, né? Ele mostra com evidências científicas para colaborar, para cooperar uns com os outros, aí retomando a ideia, né, que somos todos interligados e que a gente precisa realmente cuidar uns dos outros, né? E aí acho que a gente, né? Então, como é importante que a gente naturalmente também com o meio ambiente a partir do momento que a gente se enxerga enquanto parte, né, integrante dessa natureza. Então, lembrando que a gente está aqui falando o tempo todo que nós somos parte da natureza. O que ela está sofrendo hoje com as queimadas, com o desmatamento, com as mudanças climáticas, são fruto, né? Na verdade, coexistem com as nossas mazelas, né? A depressão, né? A nossa saúde mental que está ruim. Tudo isso somos um sistema só e todos nós sofremos, né? Então, se o meio ambiente está doente, a gente não vai estar saudável. É impossível, né? E aí, de novo, por isso que a gente fez essa ordem da saúde integral, fez a ordem falou da alimentação e agora a gente, né, meio que arrematando esse primeiro momento assim sobre essa questão de como o meio ambiente ele é parte de nós.
né? Então, ele está doente, mas é porque nós estamos também, ou nós estamos porque ele está, mas enfim, é tudo uma coisa só, né? E aí tem uma frase de Clarice Lispector que é muito famosa e que nos lembra, né, dessa ideia de interdependência que nós temos enquanto seres humanos e que dependemos também, né, do meio ambiente, enfim, dos lugares. Que ela diz que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe, né? E aí, de novo, Bruce Lipton, nesse livro A Biologia da Crença, ele mostra isso. Lisa, Tá me ouvindo? tá cortando. Você quer inverter? Se você entrar com o perfil do Evangelho e eu entrar com o meu, tá cortando um pouco. Tá cortando um pouquinho. Ainda tá? Lari disse que tá ouvindo. A sua imagem, Dé, pra mim tá... Bom, eu acho que o que Liz comentou, Tá meio eu não ouvi muito bem, mas tá ruim a imagem, travou. Pra mim a sua Quer tá. fazer Mas eu tô a gente sair te ouvindo. e voltar de novo, ou Bem. você prefere? O que Eu acho que dá acontece? pra ouvir, assim, pra mim. Comentou um pouco da relação de independência, ou seja, nós acreditamos que somos independentes. O materialismo pregou isso, essa falsa crença. Você precisa conquistar a sua estabilidade financeira. Você é capaz de absolutamente tudo. Você não precisa de outros recursos. Então, é importante que nós entendamos que nós somos, ao contrário, interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Né? O fato de nós acreditarmos que nós não dependemos não faz com que essa interdependência ainda exista. Mesmo que nós temos recursos, nós precisamos de uma pessoa que, de repente, faça uma faxina em nossas casas, se nós não fazemos, seja uma recepcionista, uma telefonista, seja um gerente, porque a gente está à frente de uma outra parte da empresa, por exemplo, ou porque nós somos empregados. Enfim, nós precisamos uns dos outros. Nós temos que entender essas vinculações e, a partir daí, perceber a importância da empatia, de colocar-se no lugar do outro, de ser colaborativo, cooperativo, ao invés de ficar isolado, encastelado em suas próprias questões. Afinal de contas, nós nos relacionamos. O próprio exemplo da pandemia diz muito sobre isso. Né? O esforço conjunto vai repercutir para refrear. Faremos uma qualidade de desse contexto da pandemia, mas isso depende de cada uma das medidas protetivas que nós utilizemos e, é claro, aquilo que nós empreendamos em nosso lar, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Então, a importância dessa interdependência saudável é diametralmente oposta à independência superficial, que é o materialismo. Perfeito. Dé? Ah. Eu vou sair e você entra, porque eu acho que o problema está comigo. Tá, mas salva a live que a gente volta. Só para finalizar, na verdade, né?